Quando nós começamos a sonhar esse retiro, desde o ano passado já, eu vim trabalhando uma questão de temática. E isso eu falei para eles, e repito, nós estávamos lá com 31 jovens. E quando a gente sai do retiro daquele, a gente sai cuspindo azeite, né? A gente acha que a gente vai expulsar demônio na rajada, né? Só que a vida comum, ela acontece, e ela existe, e é normal. E eu falei para vocês lembram ano passado o que aconteceu? Depois do nosso Winter Camp, logo nos primeiros dias, os cultos estavam lotados, abarrotados de jovem. Por quê? Porque todo mundo queria aquela porção. E Deus estava se fazendo presente, Deus estava se movimentando e tal. Só que a vida comum vai acontecendo, e quando a gente foi ver, os cultos começaram a se esvaziar. Foram ficando sempre os mesmos, sempre as mesmas caras. Teve um dia que eu ri, porque estava a banda aqui em cima e eu ali embaixo, assim, não, vocês vão subir, vão fazer, depois a gente troca. Eu prego e vocês ficam sentados me ouvindo. E a vida comum, ela faz muitos de nós desistirmos muito rápido. E daí quando essa palavra veio, eu compartilhei com o pastor sobre resistir. Resistir quando o comum aparece. Resistir quando a dificuldade aparece. Resistir quando parece que Deus está escondido. E eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes parece que Deus está se escondendo de mim. A gente fala e parece que o céu está de bronze. E a gente não sente mais aquele fervor como a gente está hoje, né? Depois de tantos dias imersos na glória de Deus. E a gente fala e parece que Deus não está escutando. E daí a imagem que me veio na minha cabeça, por favor, não me chamem de fariseu, tá? Eu vou explicar bem de maneira honesta. Sabe aquelas provas do Big Brother? Que os caras lutam para ganhar aquele carro e eles ficam horas com aquela mão em cima do carro? Todo mundo sabe, né? Ou esses dias até passou uma loja que fez isso para ganhar um iPhone. Então eles tinham que ficar com a mão na loja, e o último que soltasse a mão ganhava um iPhone 17. Então tinha gente lá, mais de 2 dias lá, sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, com a mãozinha lá. E daí, o nome dessas provas, quando me veio na cabeça, foi prova de resistência. O último que sair ganha. Então as pessoas, elas têm aquilo na cabeça. Elas têm que fazer o quê? Elas têm que fazer quase que um mantra mental ali. Eu estou conseguindo, eu não estou com vontade no banheiro, eu não estou com sede, eu não estou com fome, eu não preciso disso, eu quero ganhar isso aqui, eu quero ganhar esse carro vai ser meu. E a pessoa tem que fazer quase que internalizar aquela verdade. E daí eu disse, Senhor, se essas pessoas fazem tanto por causa de um carro, por causa de um iPhone que daqui a 3, 4 anos já vai estar ultrapassado, e o valor dele vai ser irrisório, um carro que a pessoa vai sair da concessionária, ele já vai quase diminuir metade do preço. Por que nós não fizemos isso pela tua presença, Senhor? Por que nós não somos o tempo todo resistentes até a tua glória vir? Por que nós não continuamos com a mão aqui no fogo e diz assim, enquanto eu não sentir a minha mão pegando fogo na tua glória, eu não vou tirar a mão daqui? Muitos de nós, e eu também, a gente vem num culto e a gente fala, não, hoje eu vou sentir a presença de Deus. Então a gente vai lá, canta uma musiquinha, e daí na segunda música, se a gente não sentiu nenhum arrepio, a gente para. A gente já se distrai. A gente começa a perceber se o ar-condicionado está meio frio, se está meio quente. A gente já começa a perceber os irmãos que estão chegando atrasados no culto. A gente começa a ver que o celular iluminou um pouquinho. Daí você já começa a rir com uma postagem que botaram no grupo da loja, lá onde você trabalha. E daí de repente você percebe, já está na hora dos recados. Daí está no MTR News. E a hora do MTR News é a hora da gente botar a fofoca em dia. Ô irmão, faz tempo que eu não tinha te visto. Nossa, olha só, como é que tá? Ah, legal, né? Para depois a gente colocar no grupo que hora que é o culto, que hora que vai ser a célula, se vai ter reunião de líder mesmo. Daí depois do MTR News, que é a hora da oferta, é exatamente o momento que você vai tomar água.
Aí você vai lá, você vai tomar a sua água, você vai trocar uma ideia com seu amigo que você não vê há um tempo, falar um pouquinho do louvor, o som está alto hoje, né? Aí você vai voltar e o pregador já começou a introdução da palavra. E você vai começar a olhar lá para a TV se o pastor já está terminando. Esse você às vezes sou eu, tá, irmãos? Porque a vida comum nos atrapalha de sentir a presença de Deus. A vida comum, gente, e isso me pegou muito forte, porque às vezes a gente bota a culpa, tudo é o diabo, tudo é o diabo, ou quando não é o diabo é porque a gente bota a culpa na estrutura. Hoje o culto não estava bom, porque a mensagem não falou comigo, porque o louvor não tocou a música que eu sabia, os jovens ministraram umas músicas que a gente nem canta, sabe, parece que a gente virou meio que garçom, e a gente deixou de ser resistência. Nós entramos aqui no domingo à noite, botamos a nossa melhor roupa, a gente toca na presença, mas se não está do jeito que a gente quer, a gente tira, e vou esperar o próximo culto. Quem sabe no próximo culto, aí eu tenho a oportunidade de sentir a presença de Deus novamente. Então o texto que eu quero ler com vocês está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Um texto muito, muito conhecido. Provavelmente você já deve ter escutado inúmeras ministrações baseado nessa referência. Eu mesmo já tenho umas 3 ministrações dentro disso, e eu consegui colocar mais uma coisinha aqui, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? Então sempre, às vezes a gente olha assim, isso aqui não estava aqui semana passada, né? Então olha só: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e algumas versões falam, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu comecei a dissecar esse texto, eu comecei a perceber que tem algumas coisas aqui que me chamam a atenção. Primeiro, parece que Paulo está meio que implorando para que as pessoas façam isso. Me veio na cabeça como se Paulo estivesse escrevendo assim: irmãos, eu peço por favor, pela misericórdia de Deus, tipo assim, é muito importante e vocês estão perdendo isso de maneira muito fácil. Paulo está meio que implorando, não sei se vocês sentem essa tônica. Rogo-vos, pois, irmão, rogo-vos é tipo assim, eu estou te implorando para que você não faça isso. Eu estou te pedindo pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo. Nós temos um soldado no meio do Interligados, né, que é o Jair. E daí eu estava conversando com ele. Eu disse: Jair, quando o teu comandante lá, ele te chama, né, chama lá pelo número 06, chama lá pelo número, o que tem que fazer? Eu tenho que me apresentar imediatamente. Eu tenho que estar pronto, não importa o que eu estou fazendo, tem que estar pronto. A gente até brincou com eles, né, que às vezes é para pintar meio fio e às vezes é para ir para guerra, não é brincadeira, né? E daí quando eu vi esse texto, parece que Paulo está falando aí, você tem que se apresentar, o vosso corpo, você tem que estar pronto, apto, porque a qualquer momento o Senhor Jesus, Ele pode te chamar. Se tem uma coisa que nós temos convicção pela palavra de Deus, é que todos nós que estamos aqui na nave do templo temos um chamado. O que é chamado? É quando alguém te chama, é quando alguém grita para que você venha ao seu encontro. A primeira vez que aparece o conceito chamado na Bíblia foi quando Deus chamou Adão. E quando Deus fala: Adão, onde estás? Foi a primeira vez que Deus chamou um homem. Adão, onde estás? A primeira vez que Deus chamou o homem foi para reposicionar o homem no lugar que ele havia perdido. Então a gente pode levar isso para as nossas vidas também. Nós todos temos um chamado, e esse chamado pode acontecer a qualquer momento, e nós temos que nos apresentar ao Senhor Jesus. E quando nós nos apresentamos ao Senhor Jesus, nós não podemos nos apresentar de qualquer forma. Paulo vai dizer que nós temos que nos apresentar como um sacrifício
vivo. Nós temos que ter vida. E hoje em dia, a gente tem visto uma geração de adolescentes, jovens, homens, mulheres, totalmente apáticos. Nós não temos mais vida, gente. E isso tudo foi a tecnologia que fez com a gente. E a gente nem percebeu. A gente foi ficando cada vez mais apático. Sabe, parece que a gente tem que ter muita coisa, né? Tem que iluminar muito a tua mente, né? Para que você consiga, dar uma acordada. E às vezes a gente não está sendo um sacrifício vivo. A gente está apático, como eu falei, indiferente. Como tá bom, se não tá bom também tudo bem. Não, a gente tem que ter um sacrifício vivo. Quando eu entrei na liderança, há um ano e pouquinho, um ano e meio mais ou menos, quando nós entramos na liderança, a primeira coisa que eu falei que nós tínhamos que fazer era uma banda. Então a gente foi catando todo mundo que sabia tocar. Mas eu não sei tocar muito bem, não interessa, vai aprender, vai lá, aqui a gente aprende, vai todo mundo, né? E fui cavocando, como eu falei, às vezes eu ficava aqui sozinho e eles lá, mas fui botando, né? Por quê? Porque se tem uma coisa que pra mim não tem concepção, é um culto de jovens que não é vivo. Só que nós estamos na era do worship, né? E gente, tem uma coisa que eu gosto, eu sou worshipeiro raiz, parede preta mesmo, né? Eu sou daquele que adora assim, batendo a cabecinha, né? Só que, ao mesmo tempo que eu sou worshipeiro raiz, eu vim de uma geração em que os cultos eram muito, mas muito festivos. Muito, muito mesmo assim. E quando eu falo muito festivo, na nossa época não era... Nossa época. Calma, Éder. Dá uma ressegurada, né? Mas assim, há um tempo atrás, nós não chamávamos de worship, nós chamávamos de adoração extravagante. Que é o tempo do Judson de Oliveira, David Keelan, quem pegou esse tempo aí, né? David Keelan, Judson de Oliveira, né? Santa Geração, Diante do Trono, né? Vineyard. E eles tinham muitas músicas de adoração. E na igreja em que eu congregava, sempre era hábito as 3 primeiras músicas ser de celebração. E quando eu era jovem nessa época, nós ficávamos com expectativa, a música de celebração. E sabe o que nós fazíamos? Se a igreja gostava, se a igreja não gostava, não interessa. A gente tirava todas as cadeiras da igreja. Era só o barulho assim. Eles começaram. Nós tirava todo mundo. E todo mundo pulava com a gente. Nós suávamos, porque nós adorávamos celebrar a presença de Deus. Sabe por quê? Nós estava tudo errado, a gente estava passando por dificuldade, a gente estava passando por luta, mas a gente sabia o Deus a quem a gente servia. A gente sabia o Deus que nós amávamos. E eu celebro a Deus porque isso está começando a voltar. E eu tenho esse entendimento que nós temos que ter um sacrifício vivo. Dançar para Deus é santo. Nós precisamos voltar a santificar tudo para o Senhor que o diabo nos roubou. O diabo nos roubou e nos fez acreditar que é dele. Não, todas as formas de arte pertencem ao único que tem a capacidade de criar alguma coisa, que é Deus. Ou tu acha que o diabo tem a capacidade de criar alguma coisa? Ele só copia e cola. E faz bem pior. Então por isso que nós celebramos mesmo, Jesus, as estações mudaram, mas você continua sendo o mesmo. Gente, se você não tem vontade de pular cantando essa verdade, na minha vida as estações mudaram. Quando eu falo isso, eu lembro do Éder que tinha cabelo cacheadinho, magrinho, que dó, lá numa igreja pequena da Divinéia, celebrando com meus amigos. Hoje eu sou um homem com 3 filhos, casado com uma mulher linda, sem cabelo, pastor de jovens maravilhosos que fazem bullying comigo no altar. Mas quando eu celebro isso, eu falo: Jesus, as estações mudaram, eu olho toda a minha história, mas você continua o mesmo. Aleluia, aleluia, Ele continua o mesmo.
Não, Luane, eu vou ficar te devendo. Luane. Amém, irmãos? Outra coisa que ele fala: um corpo santo. Santidade significa separação. Ser santo é ser separado. É ser uma geração que não se vende, não se corrompe. Entender que eu tenho valores que são inegociáveis, que não tem como eu fazer trocas, não tem como eu fazer barganha. Sabe? Muitos de nós tentamos barganhar com Deus. De que forma? Senhor, eu vou a semana toda na casa de oração, eu vou no culto, eu dou o dízimo, e isso me dá pontos para que eu beba uma cervejinha no final de semana. Senhor, eu faço tudo isso para que eu ganhe pontos, para que eu não precise mais fazer alguma coisa na igreja. Já tem bastante gente que faz, né? Para que eu preciso fazer também? Deixa esses mais novos aí que estão fazendo, estão tudo vivo aí, ó, sacrifício vivo. Não, nós temos que santificar o nosso corpo. Tem coisas que são inegociáveis, que não dá para negociar, não dá para dar um jeitinho brasileiro. Para Deus não tem jeitinho brasileiro, irmãos. Deus é sim, sim e não, não. E outra coisa: e transformai-vos pela renovação. Transformai-vos pela renovação, como sacrifício vivo, agradável, que é o nosso culto racional. Sabe o que é algo racional para vocês? É algo com a razão. Então eu não tenho que adorar a Deus somente porque eu vivenciei uma experiência, e se eu não vivencio essa experiência de novo, eu não sirvo mais a Deus. Culto racional é eu entender que eu tenho que me apresentar com razão, mesmo quando eu estou no trânsito, mesmo quando eu estou no trabalho, mesmo quando eu estou na escola, mesmo quando eu estou na faculdade, mesmo quando eu faço qualquer coisa. Esse é o meu culto racional, é a minha vida comum, é isso que eu tenho que fazer. E o que é resistir? Resistir não é só aguentar. Vou ver até onde dá. Não, resistir é persistência, é se manter, é continuar, é deixar o rio fluir sempre, é a constância. E a parte mais difícil da vida cristã é justamente isso, a constância. Quantas pessoas você ganhou na sua célula, é ou não é? Quantos ainda se mantêm firmes? As pessoas não querem mais se manterem constante. E ser resistência é uma palavra que precisa ser ministrada, e hoje Deus está falando ao meu e ao teu coração, que nós devemos aprender isso, o quanto é importante nós estarmos resistindo, mesmo quando a dificuldade vem, mesmo quando tudo parece sem sentido, quando tudo parece tão árido e seco. Há esperança, há esperança. Nós vivemos em um mundo que tenta nos moldar o tempo todo, é ou não é? Pausa para hidratação. E fazendo o grau aqui da garrafinha que eles ganharam, irmãos. Cada acampante ganhou uma garrafinha dessa. Uma vibe mais fitness, né? Então olha só, nós vivemos em um mundo que quer nos moldar o tempo todo. E de que forma que o mundo vai nos moldando? De maneira muito sutil e leve, de maneira muito delicada. A gente acha que às vezes o diabo vai vir para nós com 2 pés. Não. O diabo ele é muito sutil em muitas coisas. Sabe? Eu vou dar uma experiência para vocês bem rapidamente, da nossa gincana. Nossa gincana era uma imersão ao chamado de Deus nas nossas vidas. A gente fez da gincana uma ministração de Deus. Então nós tínhamos 4 inimigos e 4 equipes. Esses 4 inimigos, eles não sabiam o nome deles. Eles tinham que descobrir no final da gincana. A missão deles era o seguinte: eles tinham um balde de aproximadamente 2 litros,
e nós espalhamos em todo o acampamento pequenos recipientes com água da cor da equipe. Eles tinham que ir à caça ao tesouro com a equipe, e eles tinham que pegar esses recipientes, e depois no final, no toque do megafone, eles tinham que vir para a base inicial, e nós íamos derramar dentro do balde ali, para ver quem tinha transbordado a sua vida de Deus. Enquanto eles procuravam, junto com isso, nós espalhamos algumas figurinhas, nós fizemos álbum de figurinha, de todos os avivalistas que já passaram pela terra, muitos avivalistas. E daí tinha a figurinha 24, que era: agora é com você, você é o avivalista dessa geração. E eles tinham que ir atrás de todas essas figurinhas. Só que tinha algumas regrinhas. A primeira regrinha: existem alguns inimigos, vocês não podem dar ouvido aos inimigos, vocês têm que se continuar firme no propósito. Vocês têm que encontrar figurinhas e vocês têm que encontrar potes de água para encher o recipiente. Segunda regra: vocês têm que andar sempre em tropa, a comunhão é importante. Se um se dispersar da tropa, vocês ficam 2 minutos parados enquanto as outras equipes avançam. Beleza, então prestaram atenção. Tá. Então ao toque da sirene, tá valendo. Aí tá. Daí nós tínhamos o Joás, o Gilmar, a Natália e o Marcos. Eles eram os inimigos. O Marcos a gente encheu de rede social, ele era distração. Então o propósito dele era distrair eles para se perder o tempo todo, tipo tirar eles do foco. O Gilmar era preguiça. Então ele estava com 2 travesseiros e ele ficava fazendo assim: calma, não vai tão rápido, vai mais devagar, pega leve. O Patrick, ele era o pecado. Então nós enchemos de vários pecados aí nele, e ele ficava acusando eles o tempo todo, que é aquilo que o pecado faz. E o Joás, coitado, foi Satanás. E daí ele era o mais disfarçado, porque ele estava todo de branco. Eles nunca iam imaginar que o Joás era Satanás. Toquei a sirene. O Joás, ele parou num carro encostado com um saco de bombom. Começou a dinâmica. O Joás: alguém quer um bombom? O João: eu quero. Não tinha dado 1 minuto. As monitoras: 2 minutos parado. Ele: por quê? Mas já caiu aqui já, né? E às vezes é tão sutil, tão sutil. E assim, como a gente via a nossa vida naquela dinâmica, porque eles distraíam o tempo todo. O Marcos falava assim, eles não podiam nem olhar, tá? Eles tinham que manter foco. Então o Marcos falava assim: achei uma figurinha verde da equipe verde. Aonde? 2 minutos parado. E eles mentiam o tempo todo. Daí diz o Joás que às vezes até falava a verdade e eles não acreditavam depois. Mas tá ali, cara, tá ali, eu tô vendo a tua equipe. E eles iam cego. E daí depois no final eles começavam, né? O Gabriel começava a cantar. Cantava, né? Como é que tu cantava, Gabriel? Nem lembra mais. Ficava cantando cada vez que o diabo chegava a apertar. E lá: vem, vamos cantar. Por quê? Manter o alvo. E o mundo, ele tenta, de maneira muito delicada, às vezes oferecendo um bombonzinho. Na geografia a gente tem um conceito que a gente chama de soft power. É um conceito novo. Esse soft power, na tradução literal, significa uma influência de poder fofa. Uma influência em que uma nação faz sobre a outra, sem perceber que a outra nação está sendo influenciada. A gente tem vários inúmeros casos de soft power, mas o mais conhecido da atualidade é o K-pop. O que é o K-pop? É o dorama que você assiste na Netflix. Há mais ou menos 10 anos atrás, não se ouvia falar na Coreia do Sul. Hoje em dia, por conta das músicas, por conta da dança, por conta das séries, das novelas, né? Das novelas coreanas, isso foi entrando suavemente. Hoje eu tenho alunos que têm aula de coreano, que tem música coreana. Daí eu brinco: se pedir para apontar a Coreia do Sul no mapa, não sabe, mas sabe tudo. Sendo influenciado, a gente vai vendo Round 6, ali a gente vai achando legal. E daí depois a gente vai analisar esse caso, né? Por que a geografia entra nisso? Porque eles analisaram que o PIB da Coreia do Sul duplicou nos últimos anos por conta do turismo. Muitas pessoas querendo consumir aquilo que vem da Coreia do Sul. E o que o governo fez? Investiu na arte e na cultura. Foi mais ou menos aquilo que os Estados Unidos fez pós Segunda Guerra Mundial, e a gente não percebeu. Antes da Segunda Guerra Mundial, sabe qual era
o instrumento mais desejado por um jovem brasileiro? Um piano de cauda. Depois da guerra, todo jovem brasileiro daquela mesma idade, da faixa entre 20 a 25 anos, queria uma Harley Davidson. Isso é pesquisa verdadeira. Por quê? Porque o cinema, Hollywood, a música, isso foi influenciando. E hoje a gente tem os Estados Unidos como a nação mais poderosa. A gente foi influenciado, a gente chama de American Way of Life, o estilo de vida americano. A gente foi sendo influenciado. Mas o que eu quero dizer com isso? Satanás também tem o soft power pra gente. A gente entra na internet, a gente começa a rir daquilo que é pecado. É ou não é? A gente vê dois homens que adotaram uma menina e eles postam lá a vida da menina e tu fala assim: eu acho tão legal. Eu sei que o homossexualismo é errado, mas olha só, eles tratam essa menina tão bem. Eu acho tão bonitinha. Sabe, a gente vai achando graça. A gente vê um vídeo que fala sobre racismo e preconceito, sobre minorias, a gente dá a gaitada. A gente está sendo influenciado o tempo todo, sem perceber. O diabo, de maneira sutil, vai mudando o nosso foco, e a gente já não quer mais transbordar. A gente já não vai mais atrás da água. Por quê? Porque os bombons no caminho, porque as redes sociais no caminho, porque o travesseiro, né? A gente está tão cansado, a gente vai perdendo o foco o tempo todo. E no começo a gente saiu com uma direção: não, eu vou ter que transbordar o meu pote, cara. O meu propósito é transbordar o meu pote. E daí, de repente, no meio do caminho, a gente foi se distraindo. E a gente foi fazendo coisas que eram tão pecado, que a gente não percebeu. Esses dias eu vi um vídeo na internet, até compartilhei, que eu achei muito interessante. Era dois meninos assim, conversando, né? Eles estavam falando de um menino que tinha chegado no grupo de jovem que era afeminado. E daí eles estavam rindo: tu viu o jeitinho dele, como ele é afeminado, que engraçado. E a hora que ele falou e não sei o que, não sei o que. E daí tem uma hora que ele olha assim, daí Jesus está no canto olhando. Daí ele pergunta: o que foi, Senhor? Nós estamos achando engraçado que o rapaz... Daí Jesus assim: tu não sabe o trabalho que deu de eu conseguir levar ele lá essa noite. E tudo que ele precisava era do teu abraço. Tudo que ele precisava era uma figura de tu mostrando para ele que ele pode mudar de vida, que ele pode ser transformado. E quantas vezes nós estamos nessa mesma linha, nessa mesma frequência, sem perceber, sendo influenciado pelo mal. Outra coisa, a gente vai trocando valores, né? A gente vai trocando valores. Os valores que são bíblicos já não é mais assim válido, já não é tão certo. Os meus alunos, eu tenho 3 filhos, e os meus alunos acham que eu tenho 17. Porque para eles ter 3 filhos hoje em dia é um absurdo. Eu não vou dizer para vocês que é fácil. Para vir para o culto hoje foi quase uma 3ª guerra mundial, mas nós conseguimos. Até a chuva parou para a gente conseguir vir. Glória a Deus. É um desafio. Só que hoje nós temos, quando eu falo, né, na sala de aula com os adolescentes, eles acham um absurdo casar, ter filho. Não, gente, a maioria, tá? Não é assim, 2, 3 que não querem ter filho. Não, numa sala de 30 alunos, vamos botar aí que 17, 18 não querem ter filhos em hipótese alguma. Daí eu pergunto: mas qual é o problema de ter filho? Não, professor, incomoda demais. Não, ter filho é só para se incomodar. Só que a gente tem trazido esses valores para dentro da casa de Deus. A gente tem trazido isso, e a gente vê muitas vezes jovens, homens e mulheres que pensam da mesma forma. Só que o que está escrito aqui? Que os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do arqueiro. E bem-aventurado o homem que tem cheia as suas aljavas. A minha aljava está sendo cheia. Quer dizer que você tem que ter um monte de filho? Não, não quer dizer isso. Mas você tem que entender que filho é bênção. O mundo te fez acreditar que filho é trabalhoso. Sabe por quê que o mundo te fez acreditar isso? Porque as pessoas, elas estão tão arrogantes de si mesmas, que elas, em hipótese alguma, têm que imaginar que tem que cuidar de outra pessoa. As pessoas não querem ter filho porque gasta, gente. As pessoas não querem ter filho porque elas não querem cuidar de ninguém.
Elas não querem dispor do seu tempo, elas não querem renunciar. Isso serve para casamento também. As pessoas não querem mais ter família. Não, família só incomoda, me incomodava um monte. Ei, qual é o Deus que tu serve, cara? Qual é o Deus que tu serve? Se a tua família deu tudo errado, talvez é porque você não tinha o Deus eles não tinham o Deus que você tem. Então você tem um cordão de 3 dobras. Existe um Jesus aí com você. Não tem como dar errado. A sua realidade vai ser diferente. Fora outras coisas, noção de pecado, valores do mundo. A gente vai perdendo, os valores vão sendo distorcidos. O que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? Ah, não é tão pecado, nós nos amamos. Não é tão pecado, eu estou me divertindo com a minha equipe do trabalho. Não é tão pecado. A gente vai normalizando tudo. E a gente esquece que a Bíblia é a mesma há anos. E Deus continua sendo o mesmo. As estações mudaram, sim. Hoje nós temos parede preta. Há um século atrás, as igrejas eram catedrais, todas de pedra. Mas Deus habitava lá também, Deus habita aqui também. Os tempos mudaram. Hoje nós somos mais minimalistas e está tudo bem. A questão da arte mudou, as músicas mudaram, não são mais, como é que fala? As músicas sacramentais, né? Sacras. Não são mais músicas sacras. Hoje a gente tem bateria, tem percussão, está tudo certo. Mas a palavra de Deus, ela se mantém a mesma, imutável. Imutável, não tenho como ter um valor que está escrito aqui distorcido. Muitos de nós não nos conformamos e a gente vive uma fé superficial. Está, mas não está. Eu estou, mas não estou. Daí é o pior, né? Que daí você não está pecando e você também não vai ser salvo, né? Aí você só existe. Tá, mas não tá. Uma fé superficial, gente, a gente tem que ter fé realmente. E quando eu falo fé, não é só uma fé, uma palavrinha de só 2 letras. Não, uma fé do dia a dia, da vivência, no trabalhar, no viver a vida com Deus e experimentar a fé no sobrenatural. Nós experimentamos a fé no sobrenatural o tempo todo e nós precisamos experimentar isso. De que maneira? No comum, no médio e no máximo. A Maíra tem gestações de risco. E a gente gosta de se aventurar muita fé, né? Por quê? Porque nós vivemos um milagre atrás do outro. Nós temos 3 milagres. Por isso que quem vê as minhas postagens, a gente fala, a minha família gosta de colecionar milagres. E o pastor Jean uma vez falou para Maíra: Maíra, essa tua gestação vai ser a melhor que você teve das 3. Ela chegou a entrar em trabalho de parto, que uma das outras ela nem entrou. Então foi tudo perfeito. Deus faz, a gente tem que viver isso. E a minha fé fez esse milagre acontecer. A minha fé fez o milagre acontecer porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas e eu consegui pagar. A minha fé fez eu ver que o meu filho não tinha salvação e ele foi no retiro e ele aceitou Jesus. A minha fé fez ver que o meu marido era alcoólatra e hoje ele decidiu ir no culto. A minha fé tem que eu tenho que começar a olhar com os olhos da fé o tempo todo. O que é olhar com os olhos da fé? É ver aquilo que ainda não existe e trazer isso para a existência. Só que nós estamos tão acostumados que a gente não tem mais essa fé. A nossa fé é superficial. A gente fala assim: não, eu duvido. É impossível. Não, aquele lá vai se converter. Não, todo mundo, menos ele. Que? Não tem como, não tem dinheiro esse mês. Eu não vou conseguir pagar todas as contas. Não. Ó, tá grávida de novo. Pode acontecer algo muito sério, né? Então tem que se preparar para o pior. A gente vai criando o caos do caminho, né? Tem que se preparar para o pior. E se acontecer alguma coisa? Já fizeram alguma coisa lá? Já fizeram um plano? Já não... Não, a nossa fé ela tem que ser palpável no dia a dia. Já estou encerrando. Não vos conformar com esse século. O que o mundo quer? O mundo quer normalizar o pecado. O mundo quer normalizar. É isso. Ele quer esfriar a nossa fé. Ele quer mudar a nossa identidade.
E pessoas que são resistentes são pessoas que não negociam, que não vivem de aparência e não seguem a multidão. Ser diferente não é erro, é um chamado. E a resistência começa onde? Na minha mente. Fique com essa imagem na sua cabeça. Eu vou manter a minha mão na presença de Deus até eu sentir o toque de Deus. E se o toque de Deus não vier, eu vou fazer de tudo para que depois Ele venha. Até que Ele venha, o tempo todo, até sentir a sua presença. O pastor Jean brinca, né? Estava todo mundo no mover de Deus, eu não caí, então eu me joguei. Você vai fazer isso mesmo. Não tem que esperar cair na presença, se jogue na presença. Sabe? Não tem uma placa ali na frente do MTR dizendo assim, ó, é proibido chorar, é proibido falar em línguas, é proibido. Não, irmãos, você tem liberdade. Você tem liberdade de atrair a presença de Deus. Você tem liberdade para orar alto aqui. Você tem liberdade para chorar. Você tem liberdade de abraçar um irmão e dar uma palavra profética. Esse é um lugar de liberdade. E aonde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Então a gente tem que deixar o Espírito Santo fluir aquilo que Ele quiser fazer. Renovar a mente é viver pela palavra, não pela opinião. E isso tem que ser alterado através da minha cosmovisão. Quem fez querigma aí vai lembrar, né? O que é a minha cosmovisão? A minha visão acerca do mundo. Eu tenho que olhar tudo que eu vivo ao meu redor e ver Deus nisso. Tá, ô pastor Hélio, não está exagerando? Isso aí não é muito religiosidade? Não, isso é amor, gente. Quando você ama, tudo que você vê te faz lembrar a pessoa. Tudo. Eu fiquei 3 dias com saudade da minha esposa. E tudo fazia lembrar ela, principalmente a organização, porque eu estava mais perdido que barata. Eu assim, Jesus, se a Maíra estivesse aqui, parecia que as coisas iam ser mais fáceis, né? Até estava comentando com a pastora na mesa, né? Quando é solteiro, parecia que a gente sabia fazer mais coisas. Não sei se quem é casado sabe, tem essa noção assim. Quando a gente era solteiro, parecia que a gente conseguia fazer mais coisas sozinho. Depois a gente casa, parece que quando a gente perde um braço, a pessoa não está, né? Mas deu tudo certo. Isso é cosmovisão. Eu ser apaixonado e eu ver Deus em todas as coisas. Deus, me ajuda nisso aqui, Deus. Da coisa mais simples, de botar uma linha no buraco de uma agulha, a coisa mais complexa. Senhor, eu preciso construir a minha casa, eu não tenho R$1. Eu sei que Tu pode. Senhor, eu preciso sair do aluguel. Senhor, eu preciso comprar um carro novo, Senhor. Senhor, eu preciso ganhar minha família para Ti. Senhor, eu preciso fazer alguma coisa por essa cidade que está se perdendo. Ontem a gente fez, até ainda está no meu esboço, ontem a gente fez uma aliança de compromisso com os jovens. Eu falei para eles, gente, por favor, não me deixem sozinhos. Nós pesquisamos no ChatGPT, através do site do IBGE, quantos jovens que existem em Araranguá. E existe uma média de 17 mil jovens em Araranguá, entre 16 a 25 anos. Eu disse, gente, eu fiz um trabalho de detetive. E eu olhei num sábado à noite, quando eu cheguei em casa, pastor, todos os Instagram, de todos os departamentos de jovens, das igrejas de Araranguá. Desde a Assembleia de Deus, Quadrangular, Verdade que Liberta, Mais de Cristo, Vida para as Nações. Eu fui espiando todos os grupos de jovens, não para comparar, tá? Mas para começar a fazer um cálculo mental. E naquele sábado que eu fiz essa pesquisa, não tinha em todas as igrejas de Araranguá 1000 jovens. Não tinha. Não chegava nem perto de 1000. Então eu disse, Senhor, se existe 17 mil e não tem nem 1000, tem pelo menos aí uns 16,5 que estão indo para o inferno. Retinho. E o Senhor me levantou nessa cidade como pastor de jovens. E a culpa não é minha, mas a responsabilidade é. E eu meio que comprei essa briga, só que eu trouxe eles comigo. Eu disse, gente, não me deixem sozinho, por favor. E assim, eu comecei a orar por eles também, porque não cabe 17 mil pessoas aqui dentro. Eu disse, Senhor, abençoa eles também, para que cada um fique aí, com 500, com 1000.
Nem que a gente faça 2 cultos de jovens no sábado, a gente dá um jeito. Mas, Senhor, ainda 1000, não tem 17 igrejas ainda que comporta isso, Senhor. E eu comecei a me preocupar. E daí eu falei para eles assim, gente, nós moramos numa cidade fácil pra caramba. Porque na Araranguá não tem balada. Os jovens vão para outras cidades para curtir. E daí eu lembrei que há muito tempo atrás, não vou falar na minha época dessa vez, nós fizemos na igreja que congregava um ato profético. E daí os jovens foram separados para orar pelas baladas de Araranguá. E aí, algum tempo atrás, tinha algumas baladas, né? Os 35 mais vão lembrar, né? Cabum, Resumo, Scala, os mais do tipo do Pastor Jean, Estúdio 10, né? Tinha algumas baladinhas assim, que os jovens iam. Daí já é 70, né? Arco-íris, Xananá, né? É que meus irmãos são mais velhos que eu, daí eu sei onde é que eles iam. Que eles incomodavam a mãe para ir na Babilônia. Babilônia mesmo, né? Mas eu tinha essas 4. Eu lembro que era o Cabum, Resumo, Scala e Estúdio 10. Daí, alguém daquele grupo teve uma ideia. Por que a gente não pega o óleo e vai lá? Era um dia de semana. E a gente vai ungir declarando falência daquele lugar. E nós eu falo pra eles, gente, a gente era fogo no olho mesmo assim, né? O irmão Luiz e a Nete lembram, né? Que nós era fominha. E daí nós, vamos. Entramos tudo num carro. A gente foi pra frente do Cabum. Pastor Reitor, a gente notou alguma coisa. Começamos lá assim, nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos falência desse lugar. Nós declaramos esse lugar fechado. Nós não aceitamos que os jovens venham para esse lugar. Nós queremos ganhar. Senhor, em nome de Jesus, ainda esse ano essas portas vão fechar. Saímos, pegamos o carro, vamos lá no Resumo. Senhor Jesus, nós declaramos esse lugar fechado. Araranguá não é lugar para balada. Gente, jovens de 16, 17 anos falando isso. E daí Deus me lembrou lá no retiro. Cadê as baladas de Araranguá? Então aí, E daí eu falei para eles, gente, eu quero que vocês tenham esse fogo no olho que a gente tinha. A gente era fominha. Daí eu falei para eles assim, agora tem uns barzinhos, né? Tem o Bolt, nem sei nem falar, Boot. Vai ver como eu sou crente, vice? Vamos declarar a falência desse lugar tudo. Até chegar uma hora que eles não vão ter para onde ir. O que nós vamos fazer, cara? Sábado. Daí vai rolar uma mensagenzinha. Alguém vai mandar uma mensagenzinha. A Luane vai mandar uma mensagenzinha assim, ô fulano, o que tu vai fazer essa noite? Vamos lá no culto? Então não é para fazer, vamos lá nesse culto mesmo. E daí Deus vai começar a mover na nossa cidade. E eu creio que Araranguá será conhecida entre as nações. Onde uma igreja, não uma igreja Ministério Teu Reino, mas uma igreja da cidade, começou a se movimentar em prol de um reino de Deus. Então nós temos que ser resistência, mesmo na vida comum. Problemas vão acontecer, dias normais vão acontecer, mas enquanto o Senhor não vier, eu não vou descansar. Mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem ver resultado imediato, quem para de buscar começa a se moldar. Então eu preciso me posicionar. Resistir é me posicionar. Primeira coisa que eu preciso ser, eu preciso entender que eu preciso tomar uma posição. Deus, eu não vou soltar a mão até a tua glória descer sobre a nossa cidade, Deus. Eu não vou soltar a tua mão, Jesus. Eu vou ficar firme em ti, Jesus, até que a tua glória venha. Até que a tua glória venha. Coloque-se de pé aí no seu lugar, irmãos.